Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuber, sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre autoridade e tipografia. No decorrer do vídeo você vai entender como que essas duas coisas elas estão alinhadas, mas eu tive a ideia de falar sobre isso porque na medida que eu estou me envolvendo mais com a internet, eu começo a perceber que a seleção de uma boa fonte ela é uma coisa que ela é comumente ignorada. E eu não acredito que grande parte das pessoas faça isso por mal, mas faça justamente porque falta o conhecimento técnico para fazer uma boa seleção de fonte. Mas aqui eu reconheço que grande parte das pessoas, eles não têm muito tempo para adquirir o conhecimento necessário para você fazer uma boa escolha tipográfica. Então acaba que essas escolhas elas acontecem de uma maneira mais arbitrária. A pessoa ela escolhe baseado no gosto. Mas nem sempre isso funciona, né? Por mais que você possa achar uma fonte bonita ou esteticamente agradável, isso não significa que ela funcione para propósitos diferentes. Ou para um propósito, por exemplo, leitura de texto, né? Quando a gente fala sobre produção de conteúdo e tudo. Então, se você é um dono de um negócio, se você é um produtor de conteúdo, se você é um social media, esse vídeo aqui é para você, porque o que eu quero te propor aqui são 3 opções relativamente fáceis para você escolher fontes, para você fazer melhores seleções de fontes, ainda que você não tenha um conhecimento profundo sobre fontes, sobre tipografia. Eu queria falar um pouco de onde eu acho que parte esse problema, só para a gente contextualizar. E o que eu acho que aconteceu é que selecionar e criar uma fonte ficou muito mais fácil. Hoje, para você adquirir uma fonte, é uma coisa muito mais acessível. Você pode entrar ali em qualquer site gratuito e com alguns cliques ali você consegue adquirir uma fonte. Mas, ao mesmo tempo que isso é algo bom, porque ele difundiu um pouco da tipografia, até mesmo do conhecimento tipográfico, a gente tem um lado negativo disso, é que essa facilidade acabou tornando, para algumas pessoas pelo menos, a tipografia como algo obsoleto. As pessoas elas não consideram a tipografia como algo tão importante, como algo relevante. E aqui a gente tem alguns problemas, porque quando você ignora as boas práticas da tipografia, você acaba tendo alguns benefícios que você perde. Porque quando a gente fala sobre a seleção de uma fonte apropriada, por exemplo, muita gente associa com a questão estética, né? E acha que é só para deixar mais bonito. Mas não é só sobre isso. Na verdade, a questão estética, em muitos casos, ela nem sequer é a coisa principal a ser considerada. Porque quando a gente fala sobre design, basicamente o que a gente tem como função principal é utilizar os elementos visuais para obter resultados específicos. Então a estética, ela pode entrar, alguns designers vão considerar a estética como algo importante, mas em muitos casos a estética ela nem sequer é considerada como uma coisa mais relevante. Mas quais são esses benefícios que você acaba perdendo? Um deles é a percepção geral que a pessoa ela vai ter do seu negócio. Uma má escolha tipográfica ela vai fazer com que a pessoa perceba o seu negócio como algo de uma qualidade inferior. Ainda que você ofereça um produto, e produto aqui eu estou falando no geral, tanto digital quanto um produto físico. Ainda que você ofereça um produto bom, se você não tiver uma boa seleção tipográfica, se você não tiver um cuidado com esses elementos visuais, a percepção que a pessoa ela vai ter do seu negócio ela vai ser muito inferior. E isso sim pode sim pesar nas vendas, talvez isso não seja uma influência direta, talvez você tenha outras formas de chegar ao seu cliente, demonstrar o valor do seu produto, ainda que não seja através do elemento visual, mas certamente o elemento visual ele é uma maneira muito fácil de você aprimorar a percepção do seu produto. Uma outra coisa que a pessoa ela acaba perdendo é o tom. E aqui é interessante a gente falar isso, porque da mesma forma que acontece em outras áreas, quando a gente fala, por exemplo, da literatura, quando a gente fala, por exemplo, da música, os autores eles possuem especificidades, seja na voz, seja no estilo de escrita, e eles sabem utilizar muito bem tanto os momentos preenchidos, vamos colocar assim, né? Onde tem fala, onde tem som, onde tem voz, mas eles também sabem utilizar muito bem o silêncio.
Então, o que essas pessoas fazem é utilizar muito bem eu vou me limitar aqui mais especificamente à voz, porque eu acho que é mais fácil. Então, quando a gente pega, por exemplo, um orador, um músico, o que eles fazem é justamente saber utilizar a voz para alcançar um propósito específico. Se é uma música, talvez seja, sei lá, gerar alguma emoção. Se um orador também, né, ele pode esperar que a pessoa, né, que o público ele tenha uma reação específica. Então ele sabe utilizar o tom apropriado. Ele sabe quando elevar a voz, ele sabe quando diminuir, ele sabe quando acelerar e quando reduzir. E isso funciona da mesma forma na tipografia. E aqui entra essa questão da autoridade da tipografia que eu falei, porque a depender da maneira como você transmite essa autoridade, a tipografia ela pode te ajudar muito, porque ela funciona exatamente da mesma forma que a voz. Vai ter momentos que você vai precisar enfatizar algumas coisas, vai ter momentos que você vai precisar ser mais discreto. Existem momentos onde você precisa ter um ritmo mais acelerado, e você pode usar a formatação, por exemplo, a seu favor. E vai ter momentos onde você quer transmitir essa ideia de uma maior leveza, de uma maior serenidade. Então a tipografia ela acaba fazendo esse mesmo papel da voz. E se você não tem uma boa seleção tipográfica, você acaba sendo prejudicado por isso. E um último ponto que eu considero tão relevante quanto, e isso funciona principalmente para quem é produtor de conteúdo, é que você acaba não obtendo o máximo que seu conteúdo pode transmitir para uma pessoa. Vou colocar isso aqui de uma outra forma. O design, principalmente quando a gente fala sobre o design tipográfico, né, e design tipográfico que a gente tem tanto a tipografia de detalhes, né, que é espaçamento entre as letras, né, o detalhe fino ali de algumas letras, da forma das letras, etc. Mas a gente tem a macro tipografia também, que é a tipografia que diz sobre formatação, sobre margem, sobre espaçamento e coisas do tipo. E por que eu estou falando isso? Porque todo esse conhecimento tipográfico, quando você dispõe ele da maneira correta, o que ele faz, na verdade, cara, é organizar o seu material de uma forma que ele fique mais fácil de ser lido e que ele fique também mais fácil de ser retido. Então, se você é um produtor de conteúdo, cara, e você ignora essas boas práticas, talvez o seu conteúdo ele seja mais difícil de ser consumido e talvez ele seja mais difícil de ser mantido na memória do seu cliente. Então, todos esses benefícios, cara, ele faz com que essas boas práticas da tipografia custem muito caro se elas forem ignoradas. E existe uma outra prática, cara, que é muito comum, e isso é até recomendado pelo pessoal, tanto do design quanto do pessoal do brand, mas eu acho que não é uma boa prática, que é a galera tentar copiar algumas marcas grandes, né? Então você pega ali, sei lá, New York Times, por exemplo, você pega o Spotify, você pega o Starbucks como diferença, e tenta copiar a maneira como eles utilizam essa linguagem visual. Só que assim, cara, eu acredito que isso tem alguns problemas, porque na minha opinião isso simplesmente não funciona. E aqui são dois motivos principais. O primeiro deles, cara, é que vai te faltar recurso para você aplicar esses elementos visuais da mesma forma que eles. O primeiro recurso aqui é capital, que eles têm realmente muito dinheiro, tanto para contratar designers, mas para contratar elementos específicos dentro dessa identidade visual. Então, por exemplo, grande parte dessas marcas eles pagam por uma fonte específica. E essas são licenças recorrentes que eles pagam mensalmente e eventualmente eles pagam anualmente. E isso costumam ser valores muito altos. E eles têm também pessoas, cara. Geralmente essas marcas elas possuem equipes de designers trabalhando para elas. E se elas não possuem equipes de designers, elas contratam uma equipe de designer que vai construir uma identidade visual que torne a aplicação dessa linguagem visual, dessa estratégia visual que eles desenvolveram muito mais fácil. Se a gente pega, por exemplo, o caso do Spotify, cara, que muita gente gosta de tentar copiar e tudo, eu sei que quem fez um dos redesigns do Spotify, eu acredito que foi o mais relevante deles, foi o estúdio Collins. E esse estúdio ele é renomado, ele já fez trabalho para várias marcas grandes, mas eu quero usar ele aqui de exemplo só para você entender o meu ponto. A Collins, quando ela fez o redesign da Spotify, cara, não foi simplesmente uma redefinição da estratégia visual. O que eles fizeram foi, eles investiram muito em pesquisa, e principalmente pesquisa com pessoas, e geralmente isso custa caro.
E para fazer as imagens que são utilizadas ali no aplicativo, imagens que são utilizadas em sites, em campanhas e tudo, né? É basicamente uma série de imagens com fotos dos artistas e geralmente ele é em dual tone, né? Que são basicamente 2 tons ali que eles alternam. Eles desenvolveram um software específico que você simplesmente jogava a imagem com alguns cliques ali, você clicava e esse software ele já aplicava essa paleta, essa multiplicidade, na verdade, de paletas de cores, só que ele fazia isso de uma maneira meio aleatória ali, né? Então, se apertava ali uma vez, ele jogava 2 cores específicas, se apertava de novo, ele substituía as cores, até você encontrar uma cor ali que você achasse apropriada para a campanha, para o artista, etc. Só que, cara, você pagar para construir um software é uma coisa muito cara. Então, assim, eu não acredito que essa prática ela funcione. Mas ainda tem um outro motivo aqui, e talvez para mim esse seja o mais relevante. Por que que isso não funciona? Você não vai conseguir replicar a autoridade de uma marca simplesmente copiando ela. Se você é, por exemplo, uma marca que tenha esse tom mais jornalístico, e você tenta copiar, por exemplo, o New York Times, cara, você pegar as fontes e a paleta de cor, por exemplo, que o New York Times utiliza, pode não funcionar, cara. Porque no New York Times especificamente, isso funciona porque o New York Times ele já tem uma autoridade que já foi construída. E você não consegue criar autoridade artificialmente. Então você até pode tentar fazer isso, mas você não vai simplesmente adquirir o mesmo grau de autoridade que uma marca grande tem só porque você está copiando os mesmos elementos visuais que ela. Tem uma frase muito famosa de um designer, talvez um dos designers mais renomados aí desse século, que é o Paul Graham. Ele trabalhou também com várias marcas grandes, mas ele falava assim, o significado de um negócio não deriva de um logo, e sim o seu oposto. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, cara, não adianta você criar um logotipo, por exemplo, e falar assim, ah não, eu quero que esse logotipo ele seja moderno, eu quero que esse logotipo ele seja profissional, eu quero que esse logotipo seja, sei lá, estabilizado, estável, tem essa ideia de estabilidade. Cara, isso só vai funcionar se o seu negócio tiver esses mesmos elementos, se o seu negócio tiver esses mesmos atributos. Porque se você pede, por exemplo, para criar um logotipo que seja moderno e profissional, mas sua marca, o seu negócio, ele não é um negócio que entrega algo profissional e moderno, não adianta, cara, porque o significado não vem do logotipo, o significado vem do negócio. E isso funciona para qualquer tipo de estratégia visual que a gente esteja falando. E por isso eu acho que não funciona tão fácil, não funciona tão bem você tentar copiar essas marcas grandes. Porque se você estiver tentando copiar elas por causa desses atributos específicos, ainda mais se você for uma marca pequena, se for uma marca nova, dificilmente isso vai funcionar da maneira que você quer. Você só vai conseguir ter esse resultado se o seu negócio começar a entregar um resultado parecido com a marca que você está copiando. Consegue entender como que isso é muito problemático? Então, quando a gente fala de autoridade, cara, autoridade você não constrói ela artificialmente. Ou você vai construir isso com o tempo, até onde eu sei não existe nenhum atalho para isso. Principalmente se você for uma marca pequena, né, você vai demorar um certo tempo para você conseguir construir essa autoridade. Mas a autoridade também você se confirma. Então, no caso, se você é uma marca grande, você está começando, e você reconhece já quais são os pontos fortes da sua marca, é claro que você pode aplicar isso na identidade visual, você pode aplicar isso na seleção tipográfica da sua marca. Mas com o tempo, cara, é necessário que a sua marca confirme, é necessário que a sua marca esteja alinhada com esses atributos específicos que você está tentando alcançar. Mas agora entrando no ponto principal do vídeo, né? Como que a gente faz então essas seleções tipográficas? Eu quero te apresentar 3 aqui. Só uma breve descrição aqui, que eu acho que muita gente também faz essa confusão, até porque esse pensamento ele não é muito difundido, né? A gente utiliza os termos aí de uma maneira não muito cuidadosa, mas o que acontece? Quando a gente fala de fonte, cara, a gente está falando, eu vou usar essa expressão aqui, mas eu vou explicar. A gente está falando de um membro dentro de uma família. E o que significa isso? Quando a gente está falando aqui sobre tipografia, várias das funções tipográficas, né, que são aqueles que criam as fontes,
eles criam o que a gente chama de família tipográfica. E o que é uma família tipográfica? Ela é uma família que contém várias fontes. Então, se você pega, por exemplo, a Times New Roman, sei lá, em itálico, ela é uma fonte. A Times New Roman, que contém ela regular, que contém ela itálica, que contém ela em negrito, isso é uma família tipográfica. Então, família tipográfica é um conjunto de fontes e fonte é um membro dentro de uma família tipográfica. E você vai entender por que isso é importante. Mas, já entrando aqui especificamente para os métodos. O primeiro método é você escolher uma família tipográfica. Muita gente tem essa ideia de que é necessário você selecionar mais de uma fonte para você obter você ter um resultado interessante. Não necessariamente isso é verdade. Existem diversas funções tipográficas que elas constroem famílias que elas são extremamente amplas, cara. E você pode conseguir resultados satisfatórios, resultados realmente muito bons, utilizando uma única família tipográfica. O que vai valer aqui, o que vai fazer a diferença, cara? É o layout. Você precisa utilizar essa fonte de uma maneira que ela não fique entediante. Você pode utilizar, por exemplo, a questão da escala a seu favor, né? Então você pode, suponhamos que você utiliza a Times New Roman. Você pode utilizar, por exemplo, a Times New Roman para seus títulos e a Times New Roman regular, por exemplo, para o corpo do texto, para o texto contínuo ali. E o que acontece? Essa questão da escala, cara, existe uma regra que é o seguinte. Você pode utilizar, por exemplo, para o título, sempre o dobro do tamanho do texto contínuo. Então, suponhamos que você coloque ali a sua fonte em tamanho 12, você sempre vai colocar os seus títulos em tamanho 24, por exemplo. Se você quiser dar uma ênfase maior, se você quiser criar uma coisa que seja ainda mais dramática, que tenha uma intensidade maior, você pode usar 4 vezes o tamanho. Então, se a sua fonte tem tamanho 12, você pode usar tamanho 48 no título. É claro que isso vai ocupar um certo espaço, mas dependendo do contexto, isso pode gerar alguns resultados que são muito bons. Então, você pode sim utilizar uma mesma família tipográfica para obter esse resultado. É uma maneira mais fácil, talvez seja uma maneira mais difícil de você conseguir obter um resultado satisfatório, mas ainda assim é uma maneira que funciona. O segundo método que você pode utilizar é selecionar as fontes baseadas em fundições tipográficas, né? E aqui são as empresas que fabricam fontes. E por que isso aqui funciona, né, cara? Grande parte das... eu não vou nem falar só funções tipográficas, eu vou falar tipógrafos no geral, eles possuem especificidades, como eu falei lá no começo, né? Da mesma forma que um autor, da mesma forma que um músico, da mesma forma que um escritor, tipógrafos eles possuem ali alguns detalhes, né, que acabam sendo a sua marca registrada, que acabam sendo a sua assinatura. Então, funções tipográficas específicas, cara, elas vão ter alguns detalhes que vão se repetir em algumas fontes. Mas o interessante aqui, cara, é que algumas funções tipográficas, elas criam fontes que são complementares. Então você vai ter, por exemplo, diversas opções gratuitas, até mesmo quando a gente pega o Google Fonts, por exemplo, você tem lá DM Sans e DM Serif, por exemplo, você tem PT ou PT Sans e PT Serif. Então, várias funções tipográficas, elas criam fontes diferentes, às vezes uma com serifa, outra sem serifa, às vezes é uma geométrica e uma monoespaçada, mas eles criam essas fontes para que elas funcionem juntas. E aqui é necessário eu dar um adendo, porque a gente teve um advento de sites que oferecem fontes gratuitas, né, como o próprio Google Fonts, né, você tem outros também, né, como DaFonts e etc, né, alguns são até meio questionáveis, mas existe um certo problema aqui com essa questão, porque quando a gente fala sobre design, uma das funções de um designer, ou de uma identidade visual, de uma seleção tipográfica, é garantir que o seu negócio ele seja diferente, é alcançar a diferenciação. Só que dificilmente, cara, você vai conseguir alcançar a diferenciação da maneira efetiva se você estiver utilizando fontes gratuitas. E por que isso acontece, cara? Se você entrar, por exemplo, no Google Fonts, cara, e entrar numa fonte, sei lá, igual a OpenSense, por exemplo, ou você entrar numa fonte igual a Roboto, Inter e várias outras opções aí que são as mais famosas, cara, você vai ver que existe uma quantidade enorme de pessoas que baixam essas mesmas fontes.
algumas delas já estão na casa dos bilhões. Então, assim, para você garantir que a sua marca seja diferente, utilizando uma fonte que bilhões de pessoas estão utilizando, cara, isso vai ser um trabalho muito mais difícil de você conseguir. Cara, você até pode fazer se você for muito criativo nos layouts que você utilizar, muito criativo nas paletas de cores, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso. O que eu recomendo é, cara, busque funções tipográficas, ainda que sejam funções tipográficas pequenas, e que ofereçam fontes a um preço acessível. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sempre gosto de citar a Plau. Você vai entrar ali, você vai ver que no site, eu não sei hoje em dia, né, mas na data específica desse vídeo, eles oferecem algumas fontes a cerca de R$ 50. É claro que a gente está falando de uma fonte, eu não estou falando de uma família tipográfica. Mas aí, se for o caso, você pode utilizar, sei lá, comprar pesos diferentes, de fontes diferentes, né, e aí é interessante você até buscar ali algumas fontes complementares, né, mas a própria função tipográfica, ela fala isso. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com as funções, que geralmente elas vão ficar extremamente contentes em te explicar as fontes delas que funcionam juntas. Então isso para ninguém vai ser um problema, né? A vantagem desse método, cara, utilizando a mesma função, é que você não vai precisar ficar quebrando a cabeça para entender qual fonte funciona com qual fonte, considerando que a própria função tipográfica já fez isso para você. Então esse é um método que eu recomendo, principalmente para aqueles que querem alcançar a diferenciação. Procura uma função tipográfica que ofereça fontes a um preço acessível, se a sua marca for pequena, se o seu recurso for pouco. Entre em contato com eles ou dá uma pesquisada no site e procura fontes que são complementares. O terceiro e último método é você escolher baseado em contraste. Esse aqui é talvez o método mais difícil, eu vou até deixar um link aqui, que eu fiz um vídeo explicando uma forma diferente para você conseguir selecionar fontes. Ele é talvez o mais recomendável, que qualquer site que você entrar, eles vão recomendar esse, que é basicamente para você escolher as suas fontes baseando em contraste. Então você vai selecionar estilos diferentes de fontes. Então vamos supor, uma fonte com serifa e uma fonte sem serifa. Esse é talvez um dos métodos mais eficientes, eu acho que ele é o mais utilizado pelos bons estúdios de design. E por que ele funciona, cara? Quando a gente fala sobre interesse visual, quando a gente fala sobre tornar uma peça, independente de qual seja o propósito dela, mas tornar uma peça mais atrativa ou mais esteticamente agradável, é mais fácil você conseguir fazer isso quando você tem uma quantidade, quando você tem variação. Então, eu falei o primeiro método, né, que é você utilizar uma mesma família tipográfica. Como eu disse, talvez seja mais difícil você conseguir interesse visual utilizando esse método, justamente porque ele tem pouca variação, considerando que você vai utilizar a mesma fonte. Quando você combina fontes diferentes, cara, isso aqui já fica muito mais fácil. Eu não vou lembrar de cabeça exatamente aqui a citação, mas a Ellen Lupton, né, que é uma designer, ela é professora, ela é renomada no campo do design, ela escreveu vários livros, mas talvez o mais famoso, e a citação dela está nesse livro, que é Pensando com Tipos. Ela faz uma analogia com a comida, né? Ela faz uma analogia com a salada, né? Então, quando você vai fazer essa combinação, é você pensar que, tipo assim, sei lá, uma salada de, sei lá, de alface, por exemplo, um tomate, etc. Aí você fala assim, pô, tá faltando uma crocância aqui. Então, você adiciona, sei lá, castanha de caju. Não sou bom em cozinha, não, mas vocês entenderam a referência. Então, você pensar na ideia de texturas, você pensar na ideia de ingredientes que podem complementar esse prato. Aqui eu não quero entrar em muitos detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas lembra de clicar aí no card que você vai ser redirecionado para outro vídeo. Mas o que acontece? Uma dica que eu posso te dar, e ela vai ser breve, é que você busque pequenas semelhanças. Então, quando você for fazer essa seleção tipográfica, você vai pegar estilos que sejam diferentes, mas que ainda assim ele tem coisas que são relativamente similares. Então, por exemplo, eu vou até deixar uma imagem aqui do lado. Você pode pegar, por exemplo, fontes que tenham altura de X parecida. Você pode considerar, por exemplo, a abertura de uma fonte. Pô, eu vi que a letra E dessa aqui ela é muito aberta. Será que eu consigo utilizar uma fonte para texto que tem uma letra E que é relativamente aberta assim também?
pô, eu percebi que a terminação da letra C, por exemplo, dessa fonte aqui, ela termina em gota, que a gente fala, né? É parecido uma gota mesmo. Será que existe uma outra fonte para eu utilizar, sei lá, para o texto, para o título, que tem uma terminação parecida? E a ideia aqui, cara, é que esse contraste ele seja distinto o suficiente para gerar interesse visual, mas que ele não seja diferente demais a ponto de parecer uma bagunça. Então você precisa ter esse senso crítico, e eu vou deixar esse vídeo aqui, mais uma vez, né? Faço questão que você visite esse vídeo, porque eu acho que vai ficar mais fácil você conseguir entender um pouco como que você pode fazer essa seleção tipográfica de uma maneira mais fácil. Então, recapitulando aqui, né, os métodos que a gente falou, foi escolher uma mesma família tipográfica. Em segundo lugar, escolher fontes de uma mesma função tipográfica, e principalmente as fontes que eles criam para serem complementares. E o terceiro é escolher a fonte baseada em contraste. Como eu disse, né, você pode muito bem fazer essas escolhas ainda que você não tenha um conhecimento específico e aprofundado em tipografia. Eu sei que muita gente não tem esse conhecimento, né, e nem sequer tem tempo para fazer isso. Então eu acredito que esses métodos vão ser úteis, mas se for o seu caso, né, e se você considerar que, pô, cara, não, eu ainda não quero fazer isso, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui os meus links na descrição e eu posso tanto produzir o seu material, né, melhorar a maneira como o seu material ele vai ser percebido, mas eu posso também te dar dicas, né, então se você tiver em dúvida em relação à fonte, você pode me mandar e a gente vai trocando uma ideia. Eu não sei se eu esqueci de algum detalhe, se eu tiver esquecido você pode comentar aqui embaixo também se esse vídeo for útil para você, ou se esse vídeo talvez for útil para outra pessoa que você conheça, que seja empreendedor, seja produtor de conteúdo, que seja um social media, considere aí enviar para ele também. E se inscrever no canal também, eu pretendo falar mais sobre negócio, sobre percepção também, né? E como que a gente pode utilizar o design para aprimorar a percepção que o nosso potencial cliente tem do nosso negócio.